Conexão CETEP. Bom dia, galerinha do CETEP, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é Dilene Lima e eu vou falar com vocês hoje de um assunto muito importante da química, que é a tabela periódica. Essa é a reação de todos os estudantes quando escutam falar nessas duas palavras. Por quê? Eles acham que tabela periódica é um conteúdo difícil, que precisa decorar toda a tabela periódica, mas eu estou aqui hoje para dizer para vocês que estudar a tabela periódica é mais fácil do que o que se pensa. A gente só precisa entender como ela funciona. Então vamos lá? Vem comigo que a gente vai estudar a tabela periódica de uma forma mais leve. Então vamos lá. A tabela periódica é a representação gráfica com todos os elementos químicos conhecidos até o momento pelo homem. Ela é como se fosse o alfabeto da química e por isso é tão importante estudá-la. A tabela periódica atual, ela contém 118 elementos químicos, sendo 92 naturais, encontrados na natureza, e 26 artificiais, produzidos pelo homem. A tabela periódica ela é formada cheia de quadradinhos e cada quadradinho representa um elemento químico. O que é que tem que conter nesse quadrado? O nome, o símbolo e o número atômico desse elemento químico. Lembrando que os elementos químicos estão organizados na tabela periódica por ordem crescente do seu número atômico. Ok? Tudo bem até aí? Então vamos lá. A tabela periódica é formada por 7 linhas horizontais. Essas linhas horizontais são chamadas de períodos. Os elementos químicos que têm o mesmo número de camadas eletrônicas em seus átomos, eles estão dispostos em um mesmo período. Exemplo, vocês sabem que nós temos os elétrons, eles se organizam em camadas eletrônicas em volta do núcleo do átomo. As camadas, elas são nomeadas como K, L, M, N, O, P e Q. Então, os elementos químicos que têm apenas a camada K, eles estão organizados no período de número 1. Aqueles elementos que apresentam camada K, L e M, então, eles estão organizados no período de número 3. Aqueles que têm K, L, M, N, P e Q, então, eles têm 7 camadas e estão organizados no período de número 7. Ok, gente? Não esqueçam que isso é importante. A tabela periódica também está organizada em 18 colunas verticais, que são os grupos ou famílias. Em uma família estão todos os elementos químicos que têm o mesmo número de elétrons na camada de valência, ou seja, na última camada ou na camada mais externa. Então, se o elemento químico ele tem 2 elétrons na última camada, ele se encontra na família ou no grupo de número 2. Nas tabelas antigas, as famílias elas se dividiam em famílias do grupo A, que eram os elementos representativos, e famílias do grupo B, que eram os elementos de transição. E aí elas eram nomeadas como 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. E os de transição, 1B, 2B e assim sucessivamente. Porém, depois, com a nova nomenclatura, elas passaram a ser nomeadas apenas com números de 1 até 18. Mas alguns vestibulares, algumas provas ainda trazem a nomenclatura antiga. Algumas famílias, como a Mafalda já falou aí, têm nomes especiais. Então vamos lá ver quais são esses nomes. Então, família 1A ou família 1 é a família dos metais alcalinos. Família 2A
Ou família 2, metais alcalinos terrosos. Família 3A ou 13, família do boro. Família 4A ou 14, família do carbono. Família 5A ou 15, família do nitrogênio. Família 6A ou 16, calcogênios. Família 7A ou 17, halogênios. E família 8A ou 18, família dos gases nobres, que eu digo que são os elementos químicos mais egoístas que existem na tabela periódica. Por quê? Porque eles não se misturam com outros elementos. Ok, minha gente? Deu para entender até aí? Então vamos ver agora algumas curiosidades sobre a tabela periódica. Viram quanta coisa interessante? Então vamos lá, vamos continuar. Vamos agora trabalhar uma questãozinha que pode cair no vestibular, que pode cair no Enem, só para vocês saberem como a tabela periódica é trabalhada, é cobrada nas avaliações. Então, com relação à classificação periódica moderna dos elementos químicos, assinale a afirmação verdadeira. Então, vamos lá, ver uma por uma. Então, letra A. Na tabela periódica, os elementos químicos estão colocados por ordem decrescente de massas atômicas. Certo ou errado? Errado. Na tabela periódica, os elementos químicos estão dispostos por ordem crescente de número atômico. Então, vamos lá. Segunda afirmação, letra B. Em uma família, os elementos químicos apresentam propriedades químicas bem distintas. Errado. Em uma família ou grupo, os elementos químicos apresentam propriedades químicas semelhantes. Letra C. Em uma família, os elementos químicos apresentam geralmente o mesmo número de elétrons na última camada. Essa é a certa? Sim, essa é a certa. Em uma família ou grupo, os elementos químicos apresentam geralmente o mesmo número de elétrons na camada mais externa. Para desencargo de consciência, vamos ver a letra D. Em um período, os elementos apresentam propriedades químicas semelhantes. Errado, por quê? Em um período, os elementos químicos apresentam número de camadas eletrônicas iguais e não propriedades semelhantes. Ok? Então essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que todos fiquem bem e até mais uma aula de química. Beijos no coração. Beijos.